Hoje é 25 de outubro. Caraca, já tá acabando o ano praticamente, né? Então um dia desse aí que começou. Hoje já é dia 25, cara. Pô. Eu tava preparando uma palestra, aliás, eu estou preparando uma palestra que eu vou fazer numa, numa unidade do Comando da Aeronáutica a respeito de equilíbrio emocional. E a gente começa a observar as pessoas, né? Começar a ler os livros. Não tem nada melhor do que você ler nas pessoas aquilo que você vai falar. E você percebe que a maior parte de nós, a maior parte das pessoas, elas são como um autômato, elas são como zumbi. Eu acho que aquele filme Walking Dead mostra isso, os zumbis. Porque como nós somos pessoas de hábitos, nós somos pessoas de hábitos. Nós temos os hábitos externos, né? E temos os hábitos internos. Os hábitos internos, eles são formados sempre da mesma maneira que você aborda o problema. Sempre no mesmo sentimento, sempre na mesma abordagem. E a gente esquece, ou a gente não percebe, a gente é inconsciente, de que o que move a gente para fazer as coisas não é o teu intelecto. O que move você para fazer qualquer coisa é um sentimento, é uma emoção. Existem os sentimentos, claro, mas existem as emoções que são passageiras. E essas emoções, elas são que te movem, elas é que fazem você agir durante o seu dia. Qual é a emoção, ou qual é, digamos assim, você transveste isso em termos de valores? Qual é o valor que te leva para trabalhar todo dia? Com que emoção você vai trabalhar todo dia? Com que emoção que você acorda? Com que emoção, com que sentimento que você olha para as coisas? É preciso que a gente seja consciente disso, e é por isso que naquele livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, ele fala da necessidade do autoconhecimento. Porque autoconhecimento, eu já disse isso em algumas palestras anteriormente, autoconhecimento não é você ter conhecimentos teóricos a respeito de você. Não. Autoconhecimento é você saber como você está agindo. Quando é que você está agindo, por exemplo, subordinado ou identificado com determinada emoção, ou determinada crença, ou determinada tradição. E essas crenças, essas tradições, elas fazem você agir automaticamente. E elas encontram, e você encontra os obstáculos, você encontra os problemas inerentes a isso. Porque você sempre está se repetindo. É preciso que você olhe para você e você enxergue o que está fazendo você agir hoje em dia. Às vezes a pessoa tem uma glamorização dos seus sentimentos, por exemplo. Eu trabalho porque eu estou pensando no futuro e é o futuro dos meus filhos. Às vezes você está trabalhando, amigo, por medo. Às vezes você está trabalhando por medo de não ter dinheiro, medo de não conseguir ter a sua subsistência. Por que muita gente quer um contra-cheque? Por que o Brasil é tão carente de empreendedores e de empresários? Se você for fazer uma pesquisa nas escolas de administração, que é o que deveria ser a escola do empreendedor, você vai ver que a maior parte dos alunos ali querem um emprego. Por quê? Porque ele dá segurança. Se você
busca segurança é porque você está inseguro. Se você está inseguro, você está com medo. Então o medo é a base da sua ação. O medo do amanhã, o medo de não ter onde morar. Por que as pessoas compram tanto casa própria? Porque é uma casa aconchegante para eu passar o resto da minha vida. Você compra muitas vezes uma casa própria, passa a vida inteira pagando aquilo, porque você tem medo de não ter onde morar. Eu não estou dizendo que é certo ou não ter a casa, estou dizendo do motivo que faz você ter aquilo, e muitas vezes você pensa que é outro, quando o verdadeiro é o seu medo. É inconsciente, é a emoção que te leva para agir todo dia. Aí você não percebe isso, e é difícil perceber isso, porque esse medo, ele é coletivo. A maior parte das pessoas, diversas pessoas, talvez 99% das pessoas tem isso. O sonho da casa própria. 99% das pessoas têm esse medo e acham que eles estão pensando no futuro dos seus filhos. Não, ele está com medo do agora. E saber isso, saber como você está funcionando é o primeiro item, porque as emoções, elas devem ser estudadas, elas devem ser reconhecidas em você, admitidas que você está com aquilo, para que elas possam ser controladas. Controlar emoções não é você ficar inerte, não é você ficar amarrado, não é você ficar apático, omisso. Isso não é equilíbrio emocional, isso você está apático. Inteligência emocional é você saber administrar as suas emoções. As emoções não são boas nem ruins, elas estão aí. Quais são as emoções que a gente é refém? Felicidade é uma emoção, tristeza é uma emoção, orgulho é uma emoção, medo é uma emoção. Mas você fala assim, mas o medo é bom para preservar a vida da gente. Sim, o medo físico como reação de sobrevivência, não o medo psicológico. Mas o que você tem é o medo psicológico. Esse te paralisa, esse te amarra, esse faz com que você tome atitudes de defesa o tempo inteiro. Você está se defendendo, você passa a se defender sem que ninguém esteja te atacando. Você olha para as pessoas, todo mundo é inimigo, você esquece o que é confiar. Confiar não é confiar cegamente. Ter fé numa coisa não é fé cega. Ter esperança não é uma esperança cega. E essas coisas a gente vai perdendo, porque essas coisas, elas não vão sobreviver, digamos assim, num ambiente negativo. Quando você tem essa emoção como uma característica constante em você, a sua vida é um eterno movimento de defesa. Sem talvez ninguém está te atacando. Uma outra emoção muito comum e que poucas pessoas já percebem, quase quando se apercebe não olha porque não gosta, é o orgulho. O orgulho, você fala assim, mas eu não sou orgulhoso. A sua vida está boa? Sinceramente assim, a sua vida está boa assim, você está bem resolvido com as suas emoções, você está bem disposto, você não sente medo, não sente nada. Tudo é positivo, você é sempre feliz, alegre.
Você vive na abundância. Ah, não. Você é o contrário. Mas você nunca pediu ajuda. Isso é orgulho. Não tem nada bom na sua vida. A sua vida está caindo aos pedaços. Ou sempre se arrastou. Mas você nunca deu o braço a torcer que podia estar precisando de ajuda. Sabe por quê? Porque no fundo você pensa assim: eu sou assim, eu nasci assim, foi Deus que me fez assim e eu não vou mudar. Eu sou um homem de princípios. Sim, só que os seus princípios são errados. E a única responsabilidade disso tudo é sua. A gente só procura ajuda quando a gente chega à conclusão que a gente é o único responsável por nossa vida. Não tem mais ninguém. Da maneira como a gente vive, a gente guarda muito o umbigo ligado a nossos pais. Nossos pais muitas vezes já morreram, mas a gente não cortou. A gente está com aquela imagem, tá com o teu pai e tua mãe estão sempre atrás de você. E essa ligação é preciso que se corte. Não é porque que você vai desonrar o seu pai e sua mãe, não é que você vai repudiar a memória, a lembrança deles, deixar de gostar deles. Não, não é isso. Você tem que cortar o vínculo, porque enquanto você não cortar esse vínculo, que ele é muito profundo, porque você nasceu dele, você não se sente inteiramente responsável pela sua vida. Responsável no sentido de responder pela sua vida. Aí você não tem isso, aí você culpa todo mundo. Tudo que te acontece é culpa de alguém. É culpa do governo, é culpa dos políticos, é culpa do seu chefe, é culpa de um monte de coisa e nunca é sua. Quando você perde esse vínculo, o que acontece? Você vai buscar em você mesmo a solução. Você começa a ver que não adianta ir buscar solução num pastor, num pai de santo, num padre. Não. Você tem que buscar dentro de você, porque é dentro de você que está a fonte. Você começa a resgatar a sua fonte. Resgatando a sua fonte ela sabe administrar, porque ela não é identificada com as emoções. Ela começa a administrar as suas emoções, ou seja, você desperta a inteligência emocional. Todo o nosso trabalho, se nós formos bem-sucedidos ou não depende tanto da sua competência técnica naquilo que você sabe fazer. Depende da sua competência na arte de agir, de se relacionar, porque a nossa vida é uma vida de relações através das coisas. Mas para que você tenha uma relação saudável, tanto com o seu trabalho quanto com as pessoas, você tem que entender, reconhecer as suas emoções e daí você vê a do outro próximo. Sem isso você não consegue enxergar o próximo. Sem isso você diz não na hora errada, você não tem o time para falar as coisas. Você não está nem no presente, nem no agora. No presente, o ideal não é nem no presente, porque o presente é muito longo. Hoje é presente, mas o agora é agora. Então, quando a sua vida é uma sucessão de agoras, você está na verdade, porque a verdade é a linguagem dos fatos. No presente, não. No presente pode ter memória. Você saiu da realidade. Você foi para a ilusão. E quando você
enxerga isso, você pode ter uma qualidade de empatia muito mais forte do que antes. Isso é inteligência emocional. Isso é equilíbrio emocional. Isso é você saber equilibrar e viver nesse mundo. Ter essa certeza e reconhecer que as suas emoções, elas são 99% da sua ação. Entendeu?